Abençoado, amados da graça de Deus, povo abençoado, meus amados irmãos, estamos de volta aí com mais um estudo aqui. E o tema desse estudo aqui é polêmico. Toda vez que venhamos aqui para falar sobre esse assunto, né, somos criticados tanto do lado do sistema religioso quanto aqueles que dizem que está em graça, aqueles que dizem que está conosco, né? Estão contigo, irmão, estamos juntos, entende? E as pessoas criticam. Por quê? Porque ficaram anos e mais anos no sistema religioso, né? Sendo enganado, sendo extorquidos, sendo ameaçados, né? Com apontar de dedo, com conversas, né? Conversinhas que houve, né? E é sobre esse respeito que eu venho falar aqui. Você já deve estar imaginando o que é, né? Sobre o respeito dos dízimos. Tem igreja até que tem envelopes, né? Envelopinho com o nome da pessoa. Então a pessoa fica constrangida. Quando não pode dar os seus dízimos, fica constrangido. Porque o nome não vai estar lá no envelopinho. Todos vão saber que o irmão e a irmã não deu os seus dízimos, né? Mas eu vou trazer para vocês aqui um conhecimento aqui, mostrar para vocês que os pastores de hoje não podem constranger vocês a pagar dízimo, não pode cobrar dízimo de vocês, eles não têm nenhuma autoridade bíblica para fazer isso. Amém? E o tema desse estudo é: os pastores não são filhos de Levi, não podem cobrar dízimos. Abençoados, primeiramente eu vou iniciar dizendo para vocês que ser um pastor no sistema religioso é muito fácil. Primeiro, eles não têm esforço nenhum, porque ganham salário dos dízimos dos irmãos, né? Dos dízimos extorquidos pelos irmãos. Primeiro, eles ganham salários. Segundo, eles não se importam em estudar a palavra e trazer a verdade para o povo, né? Muitos deles nem estudam mais a palavra. Muitos deles repetem aquelas palavras porque muitos deles são pastores não por dom, mas são pastores por obrigação trabalhística. Né? Porque muitas dessas igrejas são empresas. Então, esses pastores têm que fazer essa empresa prosperar. Tem que trazer dinheiro para a empresa. Se não trazer dinheiro para a empresa, ele é substituído. Pegam ele e mandam eles para uma igrejinha lá nos cafundéus do Judas, com a gíria que diz onde o Judas perdeu a bota, né? E porque muitos até perdem, né, o seu trabalho de pastor, porque não está trazendo dinheiro para a empresa. Então, muitos desses nem se preocupam em estudar a palavra e trazer verdade para o povo. Muitos desses estão preocupados, falo muitos, eu não estou julgando a todos. Não podemos generalizar, porque existem homens aí, né, que realmente são de Deus. Homens aí que realmente estão ali querendo trazer a verdade para o povo. Amém? E muitas vezes enxerga essas coisas acontecendo e muitas vezes toma posição na vida e sai fora. Sai fora dessas coisas. Outros, né, por causa do salário que recebe, por causa dos cargos que recebe, né, permanece ali na mentira,
sendo enganado e enganando a muitos. Amém? Diferentemente da graça de Deus, nós estudamos a cada dia a palavra de Deus para trazer para você conhecimentos baseados na palavra. Não é conjectura do irmão André, não é o que o irmão André acha, mas é o que a palavra diz. E a palavra diz com clareza. A palavra diz com clareza. Não preciso interpretar. Tem pessoas que falam, cada um interpreta da sua maneira. Não. Esse negócio de cada um interpreta da sua maneira é errado. A Bíblia é única para todos. Está escritas as mesmas coisas para todos. Né? E pode mudar algumas linguagem, né? A linguagem do Velho Mundo, a linguagem do Novo Mundo, né? Novo Testamento da linguagem de hoje, pode mudar a linguagem, mas o que está escrito ali é aquilo ali, não vai mudar. Então você não precisa interpretar, apenas ler com coerência e responsabilidade aquilo que está ali. Entende? É isso que o irmão André faz aqui. Então, abençoados, nós precisamos dessa ajuda financeira hoje também. Né? Essa ajuda financeira que o povo da lei, que os sacerdotes tinham naquelas épocas, de receber o dízimo do povo, né? Eles precisavam receber aquele dízimo do povo, porque eles não tinham terra para plantar, não tinham terra para criar seus gados. Então, os dízimos que eles recebiam era dízimo em alimentos. Alimentos da lavoura, das hortas, dos pastos. Né? As sementes eram guardadas lá no depósito e os animais eram usados ali para sacrifício do altar. As carnes que sobravam eram divididas entre sacerdote e os trabalhadores diaristas dos templos, né? E também tinha um serviço de caridade, um serviço social de caridade, que eles ajudavam também estrangeiros que estavam no meio deles, ajudavam também órfãos, viúvas. Amém? Então, eles precisavam desse dízimo. Por isso que Deus instituiu isso para o povo, né, de Israel. E as igrejas modernas trouxeram isso para os dias de hoje e transformaram esses alimentos em dinheiro, porque hoje muitos vivem na cidade, né? E não são mais pecuários, não são mais agricultores, vivem nas cidades. Então, esse dízimo passou a se transformar em dinheiro. E os pastores começaram a cobrar esse dízimo em dinheiro do povo. Mas tem um erro. Existe um erro nessa história. Existe um erro porque esses pastores, esses bispos, esses apóstolos, né? Semanas aí atrás, um desses aí foi aí consagrado apóstolo. Não existe mais isso. Não existe mais apóstolos. Amém? Não existe mais pastor. A gente não usa esse título de pastor. O único pastor é Cristo. O único apóstolo foi Paulo de Tarso. Amém? Não existe mais isso. Na igreja de Cristo não tem isso. Não tem cargos. Amém? Não tem títulos, né, e cargos. Somos todos irmãos. E estamos todos aqui pregando a verdade. Todos aqui estudando essa verdade.
uns buscam mais do que os outros, logicamente que uns se interessam mais a estudar, uns se dão mais mostrando sua cara a tapa, né? Outros preferem só ouvir. Mas eu peço a vocês, meus amados irmãos, vamos contribuir mais pela causa do Evangelho, da graça de Deus, vamos contribuir mais para ajudar o crescimento da graça de Deus. Amém? Ajudar esse crescimento. Fazendo um vídeo na sua casa, dando seu testemunho de vida, antes da graça, depois da graça. Já falei várias vezes isso. Isso estará ajudando a muitos irmãos que estão no sistema religioso. Quem pode contribuir, né, financeiramente, pode, segundo o que propõe no seu coração, dá um Pix para os irmãos que pregam a graça, porque esses irmãos têm gastos. Tem gasto de luz, tem gasto de internet. Amém? Irmãos que têm um local que tem um povo que reúne como igreja, ele tem aluguel, ele tem imposto, ele tem luz, ele tem toda a logística ali para funcionar o local, para receber pessoas, receber irmãos. Banheiro, precisa de produtos de higiene. E isso hoje, infelizmente, eu sei que muitos não gostam de ouvir essas coisas, mas infelizmente hoje precisamos ainda dessa ajuda financeira. Mas não é mais, segundo o dízimo do Velho Testamento. Não existe ordenança nenhuma para evangélico, católico, nós que nos nomeamos cristão, não existe nenhuma ordenança para nós bíblica pagar dízimo. Não existe na Bíblia ordenança nenhuma para cristão, católico, evangélico pagar dízimo. Não existe. Cobrar dízimo nos dias de hoje é extorsão, é enganação. Amém? Então, o título desse estudo convém com o que eu estou falando, porque ele diz que pastores não são filhos de Levi, não pode cobrar dízimo. E nós vamos ler isso aqui em Hebreus 7, 5, que diz, Paulo dizendo aos Hebreus, e diz, ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem. Os que dentre os filhos de Levi, os que são da tribo de Levi, que recebem o sacerdócio, eles têm ordem, de acordo com a lei, de recolher o dízimo do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora esse sendo, né, descendente de Abraão. Eu faço uma pergunta para vocês. O seu intitulado apóstolo é filho de Levi? Ele é da tribo de Levi? O seu bispo, o seu pastor, o seu presbítero, o seu evangelista é da família de Levi? Ele pertence à tribo de Levi? Ele é um levita? Ele é um sacerdote levita? Não é. Se ele não é, ele não tem ordenança bíblica nenhuma para cobrar dízimo de ninguém. Não tem ordenança bíblica para cobrar dízimo de ninguém. Se eles cobram, é porque são enganadores. São enganadores. Eles estão mais preocupados no dinheiro do que trazer a verdade para o povo. Por que eles não ensinam isso que o irmão André está falando para o povo? Porque não querem o povo sabendo dessas coisas, com medo do povo dar os seus ganha-pão. O povo vai parar de dar os seus ganha-pão. O Malafaia disse que na igreja dele o pastor tem que... Salário é um salário mínimo. O pastor tem salário e é um salário mínimo. Uma vez que o povo aprender que dízimo não é uma obrigação para cristão, evangélico, católico, vão parar de dar. Entende? E esses pastores vão perder os seus cargos,
vão perder seus salários, essas igrejas vão se fechar. Porque só é baseada nisso. Só é baseada nisso. Só é baseada no dinheiro, nos bens financeiros. As igrejas pentecostal aí, né? Prega aí, neopentecostal, né? Prega aí, só bem financeiros, só bem financeiros. A igreja está baseada em bem financeiros. Você tirar o bem financeiro, fecha a igreja. Você vai lá falar que não há inferno, não há diabo, eles não estão nem aí para isso. Mas se falar contra o dízimo, eles nos criticam. E a Paulo está claro aqui que somente quem tinha ordenança de cobrar dízimo, era o sacerdote levitas, do povo, o povo da tribo de Levi, que eram, né, levantados a sacerdotes. Só eles poderiam cobrar dízimo do povo de Israel. Amém? A palavra é clara. E muitos dizem, irmão André, mas por que eles pagavam dízimo e nós não podemos pagar? Entendeu? Não é que não podemos, é que não existe ordenança para pagar. Entende? Muitos aí dizem, mas aí eu vou continuar pagando. Aí o problema é seu. Aí o problema é seu, meu irmão. A verdade está aí. Se você quer continuar contribuindo com a sua igreja, tudo bem. Mas você tem que saber que quando você contribui para um local onde te fala a verdade, o seu dinheiro é muito mais empregado. Entendendo? Porque o seu dinheiro vai ser usado para o benefício do crescimento do trabalho, né, da graça de Deus. Agora, se você emprega o seu dinheiro no local desse aí, né, onde diz se você não dá o dízimo, está roubando a Deus, se as portas vão fechar, te chamam de ladrão. Se você está empregando dinheiro no local desse, você está jogando seu dinheiro fora, porque não é para Deus, e muito menos para as suas bênçãos. E por que eles pagavam dízimo e nós não precisamos? Porque a ordenança era para eles. A ordenança era para os israelitas e não para cristão. E Hebreus 7,12, Paulo diz, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. Mudou o sacerdócio levítico de Arão, né, a qual Moisés foi o mediador entre Deus e o povo, mudou esse sacerdócio para o sacerdócio de Melquisedeque, onde Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Mudou o sacerdócio, né, de Arão para Melquisedeque. Mudando-se o sacerdócio, também se faz necessariamente mudança de lei. Então estamos em outro sacerdócio que não é baseado na lei, segundo as ordenanças e obrações e sacrifícios religiosos. Estamos em outro sacerdócio. E nesse outro sacerdócio não há obrigatoriedade testamentária para nós que servimos a Cristo, cristão, pagar dízimo. Amém? Não há. Nem para os judeus atual que estão aí, nem para eles há ordenança para pagar dízimo. Porque não existe mais templo, não existe mais sacerdote. Está entendendo? Na graça de Deus, como é que se faz, irmão André? Para manter um trabalho, uma igreja, igreja é o povo reunido, né? Para estudar a palavra. Como é que se mantém um local desse? Tem que pagar a luz, tem que pagar o aluguel, tem que toda aquela logística ali para receber aquele pessoal que vai ali, né?
como é que faz? Paulo diz aqui em 2 Coríntios 9:7, ele diz que cada um contribui segundo propõe no seu coração. Aquele que se propõe no seu coração de ajudar, você ajude. Porque continuamos precisando dessa ajuda. O irmão André precisa dessa ajuda para pagar a internet, para pagar a luz. Vocês estão me vendo como falar com vocês aqui. Estou falando com vocês através de quê? Da luz e da internet. Já falei para vocês, todas essas coisas aqui atrás, tanto isso aqui é papel de parede, ó. Tanto isso como prateleira, o meu microfone, que antes vocês, né, sabiam que a minha voz era baixa porque não tinha microfone, hoje eu tenho microfone. Tudo isso é ajuda. Tudo isso é ajuda. Então precisamos dessa ajuda ainda hoje, mas não mais por obrigação, não mais por imposição, não mais por apontar de dedo, não mais por medo, extorsão. Amém? Precisamos de ajuda e cada um contribui segundo propõe no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao quem dá com alegria. Paulo, quando fala isso aqui, é porque provavelmente naquela época era como hoje. Hoje os pastores constrangem o povo. Hoje os pastores dizem que quem não dá dízimo é ladrão, está roubando a Deus, Satanás vai entrar na vida dele, vai fechar a porta de emprego. E como isso não está escrito na Bíblia, isso é segundo o que eles acham, segundo a teoria deles, mas isso não está escrito na Bíblia, né? Isso não é bíblico. O que está escrito na Bíblia é que esse diabo não é diabo, era um inseto, o gafanhoto, que quando o povo estava em desobediência, o gafanhoto comia a lavoura deles. Quando o povo estava em obediência, Deus reprimiria o gafanhoto não comia as plantações dele. Né? É isso que a Bíblia está escrito. Você não pode roubar Deus porque não existe mais templo. Se não existe mais templo, né? Não existe mais sacerdote. Se não existe mais sacerdote, não precisa mais pagar dízimo. Você, judeu, não precisa pagar dízimo porque não existe templo, não existe sacerdote. Nós, cristãos, não precisamos pagar dízimo porque não existe nenhuma obrigatoriedade de nós, cristãos, pagar dízimo. Amém? E uma vez que você serve a Cristo, ó, o passarinho aqui. Uma vez que você serve a Cristo, e que você aí que se intitula pastor, bispo, né, apóstolo, e diz servir Cristo, você está totalmente enganado, meu irmão. Você está enganado e está enganando. Sabe por quê? Jesus veio de uma outra tribo que não tem ordenança de cobrar dízimo. Jesus não poderia cobrar dízimo de ninguém. Ele não poderia receber dízimo de ninguém. Você já viu alguma vez ele cobrar dízimo de alguém? Não tem. Ah, Mateus 23, ele não está mandando ninguém pagar dízimo ali. Né? Ele só está dizendo aos fariseus que já pagavam dízimo, não por ordem de Jesus, mas já pagava por ordem da lei de Moisés. Ele só está falando ali, né? Que eles devem continuar fazendo aquela obrigatoriedade, porque o templo ainda estava erguido, né? Mas não poderiam esquecer dos outros detalhes que eles esqueciam, porque são ligados tanto a dinheiro que acaba esquecer ali do amor, né? Da ajuda, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Amém? Então, às vezes o próximo está precisando de ajuda
E a pessoa é tão ligada a dinheiro que não vou ajudar, não. Vai começar tudo de novo? Paguei tanto dízimo lá no sistema religioso, agora vem esses pregadores da graça aí pedindo dinheiro também. Aí a pessoa retrai, não ajuda o crescimento da graça, amém? E esse trabalho para continuar depende da ajuda de todos vocês. Voluntariamente, segundo propõe o seu coração. Porque existe luz, existe internet, existe aluguel, existe imposto. Tudo hoje ainda está voltado para o dinheiro. Precisamos do dinheiro. Amém? Mas não é com constrangimento como os pastores fazem. Não é por imposição de mão, imposição de dedo, não é constrangir o povo. Porque todo pastor que hoje pede dízimo, ele está antibíblico. Todo pastor que pede dízimo hoje é antibíblico. Todo pastor que diz que está servindo a Cristo, né, é enganador, é mentiroso. Porque você não pode servir a Cristo fazendo normas da lei. Uma vez que você pratica normas da lei, você não serve Cristo, você serve Moisés. Uma vez que você ceia, batisma, né? São práticas da lei. Você ceia, batiza, jejua, são normas da lei. Você está servindo quem? Moisés. Toda vez que você cobra dízimo, oferta, são normas de quê? Ordenanças de quem? Da lei. De Moisés. Então você não está servindo a Cristo. Para servir a Cristo, primeiramente, você tem que entender que todos os rituais levíticos não podem entrar na igreja de Cristo. Na igreja de Cristo, não pode entrar pedição, cobrança de dízimo. Porque Cristo veio de uma outra tribo. Cristo veio da tribo de Judá. A tribo que ninguém fez serviço no altar. Ninguém trabalhou no altar. Uma tribo que Jesus não poderia, ninguém dessa tribo de Judá poderia, nem Jesus, poderia cobrar dízimo de ninguém. Não poderia receber dízimo de ninguém. Onde está na Bíblia que Jesus cobrou dízimo ou recebeu dízimo? Onde está na Bíblia que os discípulos, apóstolos, o apóstolo Paulo, que foi o último apóstolo, onde está na Bíblia que ele cobrou dízimo ou recebeu dízimo? Não está na Bíblia, porque isso não aconteceu. Porque não existia ordenança bíblica para, né, os discípulos e apóstolos que serviam Jesus pagar dízimo. Não existia. Mesmo o templo estando em pé. Mesmo o templo estando em pé na época deles. Paulo morreu antes do templo ser destruído. Paulo morreu, foi assassinado, na verdade, né, em 68. E o templo ainda estava erguido. Mas Paulo nunca cobrou dízimo de ninguém. Nunca. Ninguém pagou dízimo para Paulo. Amém? Porque não existia ordenança para aquele que serve a Cristo pedir dízimo. Porque Cristo é de outra tribo. E só quem poderia ter obrigatoriedade segundo a lei eram os sacerdotes levitas. Eram aquelas pessoas que eram constituídos sacerdote da tribo de Levi, somente a tribo de Levi. Somente o sacerdote da tribo de Levi poderia cobrar dízimo. Seus pastores são da tribo de Levi. Seus pastores são sacerdotes da tribo de Levi. Seus bispos, seus apóstolos, seus evangelistas, presbíteros, são da tribo de Levi? Não são. Então eles não têm ordenança nenhuma para cobrar dízimo.
Na graça de Deus, Paulo, ele recebia ajuda do povo. Jesus recebia ajuda do povo. E nós vamos ver aqui. E essa ajuda não é por ordenança. Não é por ordenança. Não é porque tem um mandamento para ajudar. Não existe isso. Isso é segundo a sua mente e seu coração. Você gosta da graça de Deus? Você recebeu a graça de Deus? E hoje você gosta da graça de Deus? Então, você tem que ajudar o crescimento da graça de Deus. Infelizmente, precisamos do seu dinheiro. Precisamos dessa ajuda financeira. Né? Porque aqueles que têm um local onde o povo se reúne precisa pagar imposto, luz, aluguel, todas as logísticas para receber o povo ali. A logística que eu falo é água potável para o povo beber, é banco para o povo sentar, papel de material higiênico, né? Para o banheiro do local, né? Tem toda uma logística. E o irmão André está aqui no YouTube, precisa o quê? Da internet, da luz. Isso tudo, você não vai lá na Light levar alimento para pagar a luz. Você não vai lá na internet levar alimento para pagar a internet. Você tem que levar dinheiro. Infelizmente, meus amados. Infelizmente. E Paulo diz que cada um contribui segundo propõe no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Se Paulo falou isso aqui, provavelmente naquela época o povo extorquiu o sacerdote, né, extorquiu o povo, como hoje os pastores faz a mesma extorsão continua, a mesma enganação continua. Amém? E vamos aqui em Lucas 8, vamos ler o de 1 ao 3, vamos ver o que está escrito aqui. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus, e os 12 estavam com ele. Então, os 12 estavam com ele, fora aqueles discípulos que seguiam, fora aquelas pessoas que seguiam, homens, mulheres, crianças, velhos, andavam junto, andavam de cidade em cidade. Eles precisavam de quê? Beber, comer, de roupas limpas, de sapatos que se gastavam. E para ir comer e beber, precisavam de quê? Dinheiro. Né? Comprar roupas limpas, ou até mesmo pagar alguém para lavar. Logicamente deveria ter alguém que desse comida gratuita para eles, lavava a roupa de graça e tal, sim, mas acho que nem sempre, nem em todos os lugares eles achavam pessoas tão caridosas assim. Tanto que Judas, né, era o tesoureiro deles. Né? Você pode ler aí que Judas era um tesoureiro. Porque eles recebiam dinheiro. Amém? Porque eles teriam que ter essa ajuda financeira para manter aquele ministério dele ali. Entende? E quem ajudava eles? Vamos continuar lendo aqui? E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras mulheres. Essas mulheres, olha a palavra aqui que diz com clareza. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Então Jesus e todos aqueles apóstolos que andavam com ele eram sustentados por quê? Por essas mulheres. Essas mulheres voluntariamente sustentavam a obra de Jesus. Amém? E a mesma
obra que fazemos hoje, precisamos também de pessoas caridosas, pessoas que, com sua voluntariedade, segundo propõe no seu coração, para ajudar o crescimento desse ministério. Essas mulheres davam ajuda voluntárias, com seus bens. Paulo também recebia essa ajuda de outras igrejas. Amém? E essa ajuda, nos dias de hoje, também precisamos. Não existe mais dízimo, então não precisamos de ajudar mais. Não. Isso é uma consciência atrasada. Isso é uma consciência que não vem do espírito, mas vem da carne. A carne se apega a bem material, se apega a dinheiro e se apega a bem material. Então, não vou ajudar, porque senão vai faltar, vai diminuir a minha renda se eu ajudar. Não, meu abençoado. Você não pode pensar assim. Você teria que ter prazer em ajudar. Porque quando você ajuda, entendeu? É uma coisa prazerosa. Essa ajuda também faz parte da obra de Deus. Porque você está ajudando, né? A nós que pregamos a graça, a podermos levarmos essas verdades a muito mais pessoas que estão aí sendo enganadas, sendo extorquidas. Quantos anos você foi enganado? Quantos anos você foi extorquido, extorquidas? Vocês que estão me seguindo, que me ouvem aí, vocês que estão aí na live agora, quantos anos vocês foram enganados? Quantos anos os seus pastores enganaram você com dízimo, dizendo que você não desse dízimo era ladrão, se não desse dízimo as portas iam se fechar para você, o Satanás ia roubar as suas provisões? Quantos anos vocês foram enganados? Então, hoje, você ajudar o ministério que traz verdade é um prazer, porque você vai ajudar uma coisa que vai levar conhecimento a muito mais pessoas que lá no passado estavam sendo enganadas, iludidas, extorquidas, como você e eu fomos. Está entendendo? Então, o próprio Cristo fala, não se apega às coisas dessa terra, mas às coisas celestiais. Não se apega aos bens materiais dessa terra, mas devemos se apegar às coisas espirituais. As coisas espirituais é a palavra da graça de Deus. Que ela desperta, ela não despertou você? Não tirou você das trevas para o reino da luz? Amém? Você vivia nas trevas, você vivia na escuridão. Da escuridão, da falta de conhecimento, na escuridão, da falta de visão espiritual. Você falava em Deus, ouvia falar em Deus, mas não conhecia Deus. Hoje você está na luz. Hoje você não só ouve falar de Deus, como você hoje conhece a Deus. Amém? Então, é um prazer poder ajudar a levar essa graça de Deus para muito mais pessoas. E nós, que anunciamos essa graça de Deus, precisamos da sua ajuda. Amém? Eu estou falando isso por quê? Porque as pessoas logo pensam. Muitos de vocês devem estar pensando aqui agora, aí. Nesse exato momento que eu estou falando, muitos de vocês devem estar pensando aí. Começou tudo de novo. Começou tudo de novo. Começou a pedição de novo. Não estou pedindo nada aqui. Estou pedindo apenas para vocês analisarem mais as coisas e ver que
Assim como Jesus era sustentado por aquelas mulheres, a palavra da minha Bíblia aqui é clara, essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Assim também Paulo era sustentado pelo bem do povo. Assim também nós precisamos hoje, abençoados. Nós precisamos hoje pagar luz, pagar internet. Outros que têm pontos que pagam aluguel, tem que pagar aluguel, tem que pagar imposto, tem que pagar água. Tem toda a logística ali para receber o povo. Água potável, materiais de limpeza. Amém? Precisamos da ajuda de vocês. Para esse ministério continuar, não só o meu, não estou falando apenas do meu ministério aqui, né? O ministério aqui, ó, MDCG, André Palhares, Ministério do Cristo Glorificado. Não estou falando somente do meu ministério, estou falando do ministério do nosso irmão Carlos Gomes, do nosso irmão Ivanildo da Cruz, do nosso irmão Elcio Jesus, nosso irmão André Pimentel, Cristiano, Geraldo Moraes. Existem muitos, Lucas Medeiros, existem muitos. Se eu for falar o nome de todos aqui, graças a Deus, hoje é muitos. Quando o irmão André começou, não tinha tantos assim. Tinha alguns, até conhecidos aí, alguns ainda estão aí, outros já faleceram, mas muitos já se corromperam, entendeu? Mas não era tanto igual é hoje. Hoje somos muitos, graças a Deus. Graças a Deus. Amém? Mas não é fácil. Não é fácil ser um ministro da graça de Deus. Não vou falar pregador, que eu não gosto dessa palavra. Ser um ministro da graça de Deus. O que é um ministro? É aquele que traz a palavra de Deus ao povo. Né? O ministro do presidente é aquele que traz a palavra do presidente ao povo. O ministro de Deus é aquele que traz a palavra de Deus ao povo. Esse é o ministro. Né? E é difícil ser ministro da graça de Deus. É difícil. Porque somos criticados pelo sistema religioso, porque debatemos o sistema religioso. E quando viemos trazer um assunto sobre isso, também somos criticados dentre os nossos. Os nossos também nos criticam. Então não é tão fácil pregar a graça de Deus. Não é fácil, irmão André, chegar aqui, dar a cara a tapa e falar da graça de Deus. Não é fácil. Mas eu peço que você se conscientize mais e se esforce mais para o crescimento desse evangelho maravilhoso. Amém? Compartilhando, se inscrevendo, dando os seus likes. Não esqueça, por favor, de dar os seus likes. Amém? Aquele que puder contribuir financeiramente, o Pix do irmão André está aqui embaixo. Amém? Vai estar me ajudando aí a pagar a luz, pagar a internet e outras coisas a mais para, né, anunciar essa graça de Deus aí. Amém? Então é isso aí, amados irmãos. Pastores não são filhos de Levi e não podem cobrar dízimo. Não tem, segundo a Bíblia, nenhuma ordenança para cobrar dízimo. Amém? A igreja de hoje se sustenta com contribuição voluntária. Amém? Essa é a palavra de hoje. Muito obrigado. Se inscreva aí no meu canal MDCG André Palhares. Não esqueça dos likes. Aperte o sininho de notificações para receber todos os vídeos que o irmão André postar. Se inscreva também no canal do meu irmão Carlos Gomes, canal Democracia Espiritual, do meu irmão Evanildo da Cruz, canal Guerreiro da Fé. E vamos que vamos. Ótima noite de quarta-feira para todos vocês. E as paz.